Então, o que é que eu faço? Eu vou direto na informação e faço o que for necessário. E aí tem algumas formas da gente fazer isso. Tem 4 habilidades que você vai precisar desenvolver, que você vai precisar ter, para você conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias dessa forma que eu estou falando, que é até 34 mil vezes mais rápido que uma pessoa comum consegue fazer. Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa 5ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Eu sou Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: que tipo de conhecimento é necessário para automatizar rotinas fiscais e tributárias? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código antes na sua vida. E o melhor de tudo, utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Para se inscrever é muito fácil. Se você ainda não fez isso, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link, é só você clicar nele, você vai para a nossa página de inscrição, onde tem todas as informações sobre o que vai acontecer na Semana da Automação Fiscal. Coloque seu e-mail, clique em Quero Participar, na página de Obrigado, clica no botão verde para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então vai lá, clica, se inscreve, eu espero lá no nosso grupo de WhatsApp. Vamos lá para a nossa live. Então, o que é que eu preciso saber para automatizar, para ser capaz de automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? Eu trouxe algumas premissas básicas que vão ajudar a gente a nortear qual conteúdo que a gente deve focar se a gente pretende se tornar especialistas nesse tipo, não especialistas, mas para mim saber utilizar, se virar, resolver os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia de trabalho de uma forma mais rápida, mais prática e mais segura. O primeiro tópico deles que eu trago é que toda tarefa que você executa pode ser descrita em termos de lógica. Então, quando você está lá no seu trabalho, num escritório de contabilidade, por exemplo, você está lançando uma nota fiscal e chega lá um estagiário, sabe nada sobre a fiscal, sabe nem lançar nota, você vai explicar para ele como é que funciona. Você vai tentar montar um passo a passo. Você vai tentar criar uma estrutura lógica para explicar isso para ele. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente executa, que a gente faz no nosso dia a dia, a gente consegue descrever em termos de lógica. E a razão pela qual eu consigo afirmar isso para você é porque a gente tem um cérebro. Um cérebro nada mais é do que um supercomputador. Na live que a gente fez ontem, falando lá sobre por que eu não preciso ser um programador para conseguir automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias, a gente falou sobre isso, né? Então, você não precisa ser um programador de forma restrita, né? Falando um programador que fez a faculdade, que conhece tudo, que tem para se conhecer em determinada área sobre programação. Mas você precisa de algumas ferramentas que esses profissionais utilizam. E, felizmente, a gente já tem isso nativo, né? Desde que a gente nasceu, a gente tem um cérebro que estrutura as informações para a gente de forma lógica. E aí o grande trunfo que a gente tem, o grande pulo do gato, é a gente conseguir observar como que a gente estrutura, como é que eu uso o meu cérebro para estruturar as rotinas que eu já executo no meu dia a dia, e a partir disso a gente pegar essa informação e transportar para dentro do computador, traduzir isso para ele para que ele possa executar essa tarefa para a gente. Eu dei até um exemplo na live passada da rotina de atravessar a rua, né? Caso você não tenha assistido, pode voltar lá e ver essa tarefa, e ver essa live. Mas o fato é o seguinte, o nosso cérebro ele faz isso o tempo inteiro. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está processando informações de maneira lógica. Por exemplo, quando você acorda de manhã e você vai escovar os dentes, tem um procedimento ali que você faz, né? Tem um passo a passo. Você precisa de um escova, você precisa de pasta de dente, você precisa de um pouco de água, você tem uma maneira certa de escovar os dentes para que você chegue no final resolva lá o seu problema, né? Acordou com a boca suja, escovou os dentes, a boca agora está limpa. Quando você vai lavar prato, quando você vai atravessar a rua, quando você vai no mercado, quando você vai comprar pão, quando você está trabalhando. Então, todas essas tarefas, tudo que a gente faz basicamente, tem uma lógica por trás. E o grande ganho que a gente passa a ter dentro da nossa área, né, que é a área fiscal e tributária, é conseguir enxergar a lógica que está por trás do nosso trabalho para que a gente consiga automatizar as nossas rotinas. É um grande ganho conseguir pegar uma tarefa que eu executo sem nem pensar direito, e a gente fala assim, eu sei fazer, mas não sei explicar. Então, se você consegue fazer, você raciocinar um pouquinho sobre o que você faz, você consegue descrever aquilo em passos.
E é uma grande vantagem você desenvolver essa habilidade, porque isso vai te permitir automatizar as suas rotinas de trabalho. Isso vai te permitir trocar, por exemplo, 8 horas numa atividade por apenas 2 minutos, depois que você mapear e automatizar esse processo. Então, é um conhecimento que vale muito a pena, uma habilidade que vale muito a pena você desenvolver, porque ela tem literalmente o poder de transformar horas de trabalho em minutos. O próximo tópico, toda tarefa executada pode ser automatizada. Então, não vou dizer toda tarefa, acredito que toda tarefa, né, no estágio que a gente está já de tecnologia, toda tarefa que a gente executa na área fiscal e tributária, ela pode ser automatizada. Então, isso é um tabu que muitas vezes as pessoas vão me perguntar: professor, isso aqui eu consigo automatizar? Isso aqui dá para automatizar? E eu costumo dizer que normalmente, não vou nem ouvir o que você vai me perguntar, mas eu já vou dizer você que pode, que dá para automatizar. Mas vai lá, diga. E a pessoa fala que normalmente dá para automatizar. Por que eu falo isso? Porque a gente trabalha com dados, a gente trabalha com informações. Então, parece que a gente trabalha com uma nota fiscal, que a gente trabalha com SPED, que a gente trabalha com XML, mas no final das contas, o que é que tem dentro desses arquivos? Tem informações, tem dados. E dados, eles são maleáveis, eles são moldáveis, a gente pode fazer com eles o que a gente quiser. Então, sim, é possível automatizar, pelo menos em termos de SPED, eu consigo garantir para você que você consegue resolver 100% dos problemas que você tem com o SPED, utilizando esse conhecimento de automação fiscal, utilizando esse método DMI, que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre ele hoje. Tá? Então, é totalmente possível e até 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Por quê? Porque 95% dos problemas que a gente tem na área fiscal e tributária estão relacionados a dados, estão relacionados a informações. Então, ler a legislação, interpretar aquilo de uma determinada maneira e, a partir disso, a gente tomar uma decisão. A gente vai fazer um exemplozinho, uma dinâmica aqui, um exercício mental daqui a pouquinho, para você entender melhor como que a gente consegue pegar um problema e, a partir desse problema, criar uma rotina estruturada, uma rotina automatizada. Mas vamos lá. Acessar informação é sempre mais rápido do que acessar um sistema. Essa é uma outra premissa muito interessante, né, muito importante, que vai permitir a gente ter um desempenho infinitamente superior à maioria das tecnologias que tentam reproduzir o comportamento humano na hora de executar determinada tarefa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente tem uma tecnologia chamada RPA, Robotic Process Automation. Basicamente, é a automação robótica de processo. Então, tem um robôzinho lá, você executa uma determinada tarefa e ele reproduz essa tarefa para você. Só que ele vai reproduzir isso de uma forma muito mais rápida. Só que onde é que está a pegadinha aqui? Essa tecnologia, ela visa reproduzir o comportamento de uma pessoa. Então, se eu abro um sistema, vou lá na caixa tal, digito tal informação, depois eu dou um tab, digito tal informação tal em outro lugar, e aí depois eu clico no botão OK, ela vai reproduzir exatamente isso. Então, assim, você tem uma máquina, qual é a diferença que eu vejo entre a gente, né, seres humanos, e máquinas? A gente tem uma capacidade absurda de encontrar padrões, consegue estruturar as coisas de uma maneira muito lógica e de uma maneira muito rápida. E o computador, só que a gente tem uma desvantagem, que é a execução, né? A gente pensa rápido, mas a gente executa lento. O computador, ele não é tão inteligente assim, você precisa programar ele, precisa dizer o que ele precisa fazer em cada situação. Mas ele é extremamente rápido. Então eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente consegue unir o melhor desses dois mundos. A nossa capacidade de abstrair, de ter insights, de ter sacadas, de pegar isso, estruturar, passar para o computador, para que ele consiga executar isso de uma forma cada vez mais rápida. Então, juntar as duas coisas. O RPA, ele faz o seguinte, ele pega aquilo que você já faz e tenta fazer mais rápido. E é basicamente o que um computador faz. Ele faz as mesmas tarefas que nós conseguiríamos fazer de uma forma muito mais rápida. Só que o computador ele poderia ser ainda mais rápido que isso. Eu fiz uma live algum tempo atrás. Você pode procurar no meu canal no YouTube, acho que é até 34 mil vezes mais rápido. Então, vai estar lá o título, né? A thumb vai estar assim. E o que acontece? A gente já conseguiu fazer aqui no canal rotinas que executam até 34 mil vezes mais rápido do que uma pessoa, um ser humano. O RPA ele é até 5 vezes mais rápido que uma pessoa normal. Por quê? Porque ele reproduz o comportamento de uma pessoa. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar a automação fiscal, a gente vai direto na informação. A gente não vai usar o intermediário. O sistema é um intermediário. Para que a gente usa um sistema? Normalmente para organizar, para estruturar os nossos dados e para facilitar o acesso a eles. Só que assim, a gente já tem uma estrutura de dados. São os arquivos XML,
são os arquivos SPED. Então essa estrutura já existe. A gente pode pegar esses arquivos e transmitir para a Cefaz, coloca lá a nossa assinatura digital, pronto, está gravado. Aquilo ali ninguém mais vai mexer. Inclusive, se eu precisar recuperar, eu posso baixar essa informação. Então tem um banco de dados muito seguro e muito eficiente, que é o banco da própria Cefaz. Toda vez que eu mando um arquivo SPED, toda vez que eu mando um arquivo XML, é como se eu estivesse adicionando um registro nesse banco de dados da Cefaz. Então a gente já tem toda essa estrutura. Então eu posso utilizar o conhecimento que eu tenho para ir direto na informação, ao invés de eu pegar essa informação, importar dentro de um sistema e manipular através do sistema, que é muito mais lento. Tem a vantagem de organizar os dados, mas a desvantagem é que ele é muito mais lento do que se eu for direto na informação. Então, agora que eu já sei que eu tenho um banco de dados, né, um banco de dados aí virtual que a Cefaz, eu posso inserir e baixar informações de lá de uma forma muito segura, através da minha assinatura digital. Então, eu não tenho tanta necessidade assim de ter um software, um sistema, para que eu consiga fazer o input dos dados. Então, o que é que eu faço? Eu vou direto na informação e faço o que for necessário. E aí tem algumas formas da gente fazer isso. Tem 4 habilidades que você vai precisar desenvolver, ou que você vai precisar ter, para você conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias dessa forma que eu estou falando, que é até 34 mil vezes mais rápido que uma pessoa comum consegue fazer. Próximo tópico aqui, todo problema vira uma oportunidade a partir do momento que você sabe como resolver ele. Por isso que eu visto essa camisa aqui de resolvedor de problemas, para levantar essa bandeira. Eu vejo normalmente, né, em condições normais de temperatura e pressão, a gente foge dos problemas. A gente não procura resolver, a gente não procura entendê-los. Só que por que eu vou, em sã consciência, procurar problema para resolver, se eu posso fugir dele? Bom, um problema é algo que me impede de chegar a algum determinado lugar. E normalmente, quando eu tenho um problema, quando eu tenho um empecilho na minha frente, eu estou disposto, inclusive, a pagar um valor para que eu consiga resolver esse problema. Alguém que saiba resolver esse problema para mim. Então, a área fiscal, tributária, ela está repleta de problemas, repleta de situações que é necessário resolver, que é desejável resolver, né? Então, eu falei já nas lives anteriores também que os empresários eles vão estar o tempo todo procurando resolver 3 tipos de problema: aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, se eu foco a minha atenção nesse tipo de problema, eu vou conseguir ter uma habilidade que é desejável. Cara, eu quero aumentar minha receita. Então, eu estou disposto a pagar para você um valor para que você me ajude a fazer isso. Ou eu estou disposto a reduzir meu risco, porque reduzindo meu risco eu aumento minha receita também. Eu estou disposto a pagar você para fazer isso por mim. Então, são problemas que não são nem tão complexos muitas vezes, porque normalmente a gente meio que vai se acostumando, né? Vê um problema, a gente já foge dele. Quando você para e começa a observar, você vai ver que não é um problema tão grande assim. Só que vai precisar parar, pensar, refletir para resolver esse problema. E aí, logicamente, tudo tem uma contrapartida, né? Cada ação tem uma reação. Então, eu vou fazer um esforço de entender aquele problema, de entender qual o mecanismo que eu vou utilizar para resolver aquilo. E quando eu consigo resolver esse problema, ele deixa de ser um problema para mim, porque agora eu já sei como resolver, eu estou em outro patamar. Então, normalmente, eu vejo que a gente tem níveis, né? Tem um nível de consciência e tem um nível do problema. Então, se o meu nível de consciência sobre aquele assunto está 5 e o problema é nível 2, eu nem vou considerar isso como um problema. Eu já sei resolver esse negócio. Eu já passo para frente, já vou adiante. Agora, se eu estou no nível de consciência 3 e o problema é nível 5, eu vou precisar subir 2 níveis para conseguir resolver esse problema. Então, você vai se desenvolver profissionalmente, vai se desenvolver enquanto pessoa, e quando você passar do patamar desse problema, ele está no nível 5, você chegou no nível 6, você sabe resolver isso, e você tem agora uma habilidade que é desejável. Então, o empresário ele quer aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Cara, eu sei fazer isso, você quer que eu faça para você? Custa tanto. Então, vale muito a pena desenvolver essa habilidade, porque você não vai só resolver o problema e acabou. Você vai, a partir daí, ter uma habilidade pela qual você pode, inclusive, cobrar para poder exercer essa habilidade que você desenvolveu. E, por fim, entender e aplicar os fundamentos é mais importante do que decorar uma lista de comandos, mas uma das premissas que vão ajudar a gente a automatizar as nossas rotinas de trabalho de forma mais rápida. Por que eu falo isso? Um dia, um aluno meu chegou para mim e falou o seguinte: professor, como é que o senhor fez para decorar aí todos esses comandos que o senhor ensina para a gente lá no curso? Eu quero decorar esse negócio. E aí eu expliquei para ele o seguinte: cara, não é uma questão de decorar. Eu não decoro os comandos, eu não tenho uma listinha dos comandos que eu utilizo no computador e eu fico decorando aquilo para quando eu for utilizar. Muito pelo contrário.
eu estou procurando resolver os problemas. Então, quanto mais você focar em resolver os problemas, mais natural vai ficar para você os comandos. Então, não é uma questão de saber o nome do comando, é saber quando que vai utilizar ele. E como que você vai desenvolver isso? Você só vai desenvolver isso quando você estiver aplicando, quando você estiver desenvolvendo. Então, você tem que estar exposto a problemas. Quanto mais problemas tiver para resolver, melhor, porque mais você vai desenvolver essa habilidade. Vai chegar um momento que você já vai saber quais comandos utilizar, ou qual estrutura você vai precisar para resolver um determinado problema. Hoje, quando alguém chega para mim e me pergunta, é possível automatizar tal tarefa, tal rotina? Eu estou com tal problema aqui. Minha mente ela já começa a imaginar como que eu vou resolver aquilo. Eu vou usar um loop, depois eu vou pegar isso aqui, vou fazer uma estrutura de decisão, tal, e isso aqui eu vou fazer um dicionário e aqui eu resolvo o problema. Por que isso? Porque eu fui praticando ao longo do tempo resolver muitos problemas. Então, quanto mais problemas você resolve, maior a sua habilidade de resolver novos problemas. Aí isso vai se tornando cada vez mais natural. E, logicamente, cada problema que você vai resolvendo vai aumentando o seu nível, né? Eu percebo que essa habilidade de automatizar as rotinas de trabalho, ela é o que gera o maior reconhecimento profissional. É quase que instantâneo. Você tem um problema lá que demora 5 horas para resolver. Tem até uma situação dessa com um aluno meu, o Eduardo Laurentino. Ele trabalha nesse escritório até hoje. A chefe dele tinha uma rotina que ela demorava 8 horas todo mês para poder resolver. Então, começava o mês, ela tirava um dia inteiro só para resolver aquele problema. E ele, vendo aquilo, resolveu criar uma rotina automatizada para ela. Criou essa rotina, entregou para ela, e ela reduziu de 8 horas o tempo de trabalho naquela rotina específica para 5 minutos. Então, o resultado disso, ele ganhou prêmio, ganhou aumento de salário, a empresa pagou o curso que ele fez questão de pagar pelo curso que ele tinha feito, pagar pelas soluções que ele tinha desenvolvido, né? Fez uma proposta diferente de trabalho para ele não sair do escritório. Então, tudo isso veio dessa rotina que ele desenvolveu, de transformar 8 horas de trabalho em 5 minutos para a chefe dele. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o meu trabalho é só fazer vocês chegarem à primeira solução automatizada. Depois que vocês chegam na primeira, é como se tivesse um bichinho lá que picou vocês, e a partir daí vocês querem fazer isso cada vez mais, porque vocês percebem o quanto que o retorno é rápido, o quanto que é até prazeroso mesmo para você, nem só a questão do retorno, do reconhecimento, mas o quanto é prazeroso para você pegar um problema e falar, cara, eu resolvi esse negócio aqui. Eu demorava 20 horas para resolver isso e agora eu resolvi isso em 10 minutos, porque eu desenvolvi essa habilidade e isso aqui me deixa feliz, né? Você começa a pensar, pô, agora eu vou automatizar aquela tarefa lá. Então você começa a procurar outras situações, outros desafios para você se desenvolver. Isso é muito, além de ter todos esses benefícios, né? De ter mais tempo livre, de aumentar salário, de ter reconhecimento profissional, de aumentar a margem de lucro. Você ainda tem esse prazer interno de conseguir utilizar a sua mente para resolver um problema que está sendo um desafio, muitas vezes até para uma empresa inteira. E aí eu tenho uma outra frase que eu gosto de utilizar, que é, se você já fez, você já sabe. Isso conecta muito com aquela explicação que eu dei do funcionamento do nosso cérebro. Então, meu cérebro é um computador. Eu uso um computador no meu dia a dia. Então, se eu parar para observar como que eu analiso, como que eu estruturo as rotinas que eu tenho no meu dia a dia de trabalho, eu vou conseguir criar um paralelo. Eu vou conseguir criar uma estrutura lógica. E programar nada mais é do que você criar estruturas lógicas. Então, o meu cérebro já faz isso naturalmente, só que muitas vezes eu não me apercebo. Muitas vezes eu não parei para observar isso. Então, normalmente, teve uma época que eu tive uma sacada que foi o seguinte, eu estava lá desenvolvendo uma rotina e eu queria identificar o registro C100 do SPED fiscal. E eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso no computador e tal? E eu comecei a me perguntar o seguinte, tá, peraí. Eu sei que isso é um registro C100. Como que eu sei que isso é um registro C100? Parece um papo meio de maluco, né, de psicólogo, mas assim, foi algo que me ajudou bastante, porque quando eu me questiono como que eu sei que isso é assim, eu me forço, é meio que um atalho para eu conseguir observar a minha mente diante daquele problema. E em cima dessa observação ou dessa pergunta, eu consegui descobrir como que eu sabia que aquilo era daquela forma. Então toda vez agora que eu vou enfrentar um novo desafio, para fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, e eu faço de forma manual, vou tentar fazer de forma manual. Eu nunca fiz antes, vou tentar fazer de forma manual. Vou conseguir fazer de forma manual. Aí o que vai acontecer? Eu vou me questionar agora, tá? Como que eu fiz isso? Ou como que eu sei que isso funciona dessa forma? E quando eu descobrir esse mecanismo,
Eu só preciso copiar e colar isso para o computador e ele vai fazer por mim, tá? Essa questão do C100, só para quem tiver curioso aí, como foi que eu resolvi? Eu me perguntei, como que eu sei que esse registro, que isso aqui é um C100? Eu percebi que existia um padrão. Então, os 5 primeiros caracteres ali da linha é o nome do registro, é o pipe, nome do registro. Pô, então eu sei que se nos 5 primeiros caracteres desse texto aqui eu tiver pipe e esse registro, esses caracteres C, 100, eu estou no registro certo. E a partir daí eu vou conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, basicamente, foi assim que eu raciocinei e descobri como identificar registros dentro do spread fiscal. E em cima desse raciocínio você vai aplicando em diversas outras coisas e vai desenvolvendo o seu raciocínio. Bom, e se eu nunca tivesse feito isso antes? Eu falei, você já fez, você já sabe. Então você vai pegar uma rotina que você já executa no seu dia a dia, vai se questionar como que você sabe que aquilo é assim, vai meio que explicar para você mesmo, o primeiro passo é esse, segundo passo é esse, terceiro passo é esse. E a partir disso você vai pegar isso e vai transcrever, né? Vai copiar e colar para o computador. Quando eu nunca fiz isso? Então tem 2 abordagens. Tem essa primeira que eu dei, você tenta fazer de forma manual, para poder entender como funciona o mecanismo. E a segunda forma é uma abordagem que é o objetivo e o próximo passo. É muito importante você saber para onde você está indo, você tem um objetivo. Então, quando eu comecei a ensinar sobre automação fiscal, né, os meus primeiros alunos, eu percebia isso, eles estudavam, mas não conseguiam aplicar aquilo na prática no dia a dia deles. Até sabiam, se eu desse lá um exercício que estava dentro do curso, eles sabiam resolver, mas não sabiam como pegar isso e aplicar na vida real. E o que é que eu percebi conversando com eles? Que o problema estava justamente na falta de objetivo. Eu não sei para que eu vou aplicar isso aqui. Como eu falei, não é questão de decorar comandos, é uma questão de entender como que funciona o problema, ou qual o problema que você quer resolver, qual a abordagem que você vai fazer para chegar na solução, e a partir daí você vai começar a buscar quais são os comandos que você vai precisar. Vou precisar fazer a extração aqui de 1.200 arquivos XML. Pô, são 1.200 arquivos XML, eu sei que eu vou precisar fazer isso 1.200 vezes. Se eu preciso fazer isso 1.200 vezes, eu preciso repetir o processo. Repetir o processo é igual a um loop, dentro lá da linguagem de programação que eu vou utilizar. A gente vai ver isso mais para frente aqui nas nossas lives de aquecimento, inclusive, também. Mas eu sei que é um processo. Então, se é um processo, eu vou repetir isso várias vezes, eu vou usar uma estrutura de repetição. Aí eu começo a deduzir quais são os comandos que eu vou utilizar. Os comandos, vocês vão perceber que não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é eu entender, focar um problema para resolver, a partir daí descobrir qual passo a passo, qual a estratégia que eu vou utilizar para resolver esse problema, e só no final que eu vou me preocupar com quais comandos que eu vou utilizar. Realmente a gente já tenta pensar na coisa a partir do, vou usar esse tal comando aqui, depois tal comando, e a gente acaba muitas vezes se perdendo, ou não sabendo o que é que aquilo vai dar. Quando você tem o passo a passo, você sabe para onde você está indo, você vai perceber que, era só isso. Muitas vezes aconteceu comigo, eu tinha um problema aqui que eu nunca tinha feito, cara, isso aqui vai dar muito trabalho. E aí quando parava e fazia lá o DMI, eu via que a 3, 4 passos o negócio estava resolvido. Cara, é só isso, eu estava fazendo um bicho de 7 cabeças aqui, eu não conseguia me mexer por causa disso. Então, são premissas que são importantes aqui para a gente entender como que funciona, né, esse processo de automatização. Eu percebo que é muito mais um processo mental, né, de mentalidade, do que um processo de decorar comandos, de saber usar comandos. Então, inclusive, a gente precisa romper com esse hábito que a gente foi desenvolvendo lá na escola de decorar as coisas, né? A vida real, ela não é uma matéria que você estuda, decora e depois você faz uma prova e no outro dia você não lembra mais. A vida real, você vai precisar daquelas habilidades constantemente, o tempo todo. Então, uma habilidade que você aprende aqui, por exemplo, na automação fiscal, você vai utilizar essa mesma habilidade para resolver dezenas, até centenas de problemas. Por quê? Porque isso é reutilizável. Então, legal, são 4 habilidades. Se você aprender essas 4 habilidades, você consegue zerar todos os problemas que você tem com arquivos SPED. E aí seja SPED fiscal, contribuições, qualquer um deles. Só que, a partir do momento que eu aprendi as 4 habilidades, por exemplo, eu aprendi a habilidade 1 para resolver um problema X. Ela não vai servir só para resolver o problema X. Ela vai servir para resolver dezenas ou até centenas de problemas parecidos com aquele. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, basicamente, o nosso trabalho, né, na área fiscal tributária é analisar e manipular dados. A gente já falou isso, inclusive, também na nossa live anterior. Sabendo disso, quais são as habilidades que eu vou procurar desenvolver para que eu consiga automatizar as minhas rotinas de trabalho, para que eu consiga ganhar esse tempo? Bom, vamos raciocinar. Então,
Quando eu lido com dados, o que é que eu faço normalmente? Pô, vou precisar inserir informações. Então, eu vou emitir uma nota fiscal. Eu vou inserir lá os códigos de produto, a descrição, o valor do item, base de cálculo do ICMS. Então, eu vou inserir dados naquela nota fiscal. Ou num SPED, por exemplo, né, dentro do PVA. O que é que eu preciso fazer também? Às vezes eu preciso alterar. O preço do produto está errado. Então, eu tenho que alterar esse preço do produto aqui. Estava na tabela antiga. Agora, vamos colocar o preço com a tabela nova. Eu vou precisar, muitas vezes, inserir, alterar. Vou precisar deletar dados também, ou lançar o produto errado. Então, vou precisar excluir esse lançamento daqui. E vou precisar também extrair informações. Então, por exemplo, eu tenho lá o SPED e eu quero extrair o faturamento. Quanto foi que eu faturei esse mês? Então, eu vou pegar todas as notas fiscais de venda, né, pelo CFOP, e vou criar um relatório que vai me mostrar quanto foi que eu faturei CFOP por CFOP. Então, são habilidades que vão me ajudar a automatizar as minhas rotinas do dia a dia. Então, como 95% do meu trabalho dentro da área fiscal e tributária é analisar e manipular dados, né, que estão no formato XML ou TXT, isso quer dizer que se eu aprender a fazer essas 4 habilidades, né, executar, a gente já faz isso só que de forma manual. Mas se eu conseguir fazer isso de forma automatizada, eu vou conseguir um ganho muito expressivo. Tá? Muito mais do que, por exemplo, eu aprender a baixar arquivos XML da internet. A gente tem hoje centenas de sistemas que fazem isso de forma gratuita, inclusive. Então, não é muito produtivo eu desenvolver um mecanismo, um programinha para fazer download de arquivos XML da internet. Eu já tenho isso amplamente disponível e de graça. Então, eu vou focar minha atenção aonde? Naquilo que é mais raro. Que são basicamente, hoje eu vejo, né, as correções. Então, boa parte do que a gente faz no dia a dia, né, durante o mês, acaba acontecendo erros. A gente precisa corrigir esses erros. E muitas vezes é aí onde a gente perde a maior parte do nosso tempo. Então, se eu conseguir focar minha atenção, né, desenvolver primeiro essas 4 habilidades e focar minha atenção nesse tipo de problema, né, consertar a escrituração, por exemplo, é um deles. Mas não é só consertar a escrituração. Isso está dentro daqueles 3 pilares, aqueles 3 problemas que assombram os empresários, que é aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, eu sempre vou procurar problemas, eu sempre vou procurar situações que estejam ali dentro dessas 3 vertentes. Eu estou ajudando o empresário, né, o meu chefe, a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então, se eu estiver sempre dentro desses 3 parâmetros, o meu valor perante a empresa vai aumentar significativamente, porque eu estou entregando algo que a empresa está buscando, que naturalmente toda empresa vai buscar. Quando você sair dessa empresa e for para outra, caso você queira fazer isso, você vai levar esse conhecimento, essa expertise e vai conseguir fazer essa contribuição também nessa empresa. A gente viu também em lives anteriores que o mercado, né, as empresas estão buscando crescer nesse ano de 2022, porém eles estão sentindo extrema dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Quando eles falam de profissionais qualificados, eles estão falando de profissionais que têm conhecimento em automação de processos, em Excel e em Power BI. Então, são habilidades que cada vez mais serão requeridas daqui para frente, principalmente para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, para os profissionais que atuam na área contábil como um todo, porque no final das contas eles são os grandes analistas, os grandes cientistas de dados, né? Pelo menos na minha visão. A contabilidade nasceu com essa intenção de identificar, de controlar os números, de encontrar indicadores e de ajudar na tomada de decisão. E é justamente isso que um cientista de dados faz, é justamente isso que um profissional da área fiscal tributária, um profissional da área contábil faz também no seu dia a dia. Então faz total sentido a gente juntar essas 2 habilidades, né? Então o contador com tecnologia passa a ser, na minha visão, aí um cientista de dados. Muitas vezes o cientista de dados ele tem as ferramentas, mas ele não tem um conhecimento que quem atua na área fiscal, na área contábil tem. Então, vocês têm esse conhecimento, só precisam buscar essa nova ferramenta, né? Não é nenhuma nova ferramenta, na verdade, mas uma nova maneira de utilizar as ferramentas que sempre existiram para que vocês consigam se destacar profissionalmente. Então, vamos lá. Vou aprofundar um pouquinho mais nessas 4 habilidades que eu trouxe para vocês aqui. Primeira habilidade, a habilidade de inserir registros. Então, você vai... Basicamente, aqui eu vou usar como exemplo um arquivo do SPED, tá? Mas pode ser SPED fiscal, contribuições, ACB, ACF, qualquer arquivo no formato SPED. Digo mais, qualquer arquivo no formato TXT que tem um pipe como delimitador você pode utilizar. Então, primeira habilidade, né? Essas 4 habilidades vão fazer zerar qualquer problema que eu tiver com arquivos SPED. Então, habilidade 1, inserir registros. Quando que eu vou usar esse tipo de habilidade?
Então, exemplo, às vezes você vai precisar, e claro, né, a gente tem um sistema, tem um RP, o ideal é sempre que o nosso sistema gere as informações para a gente vive no mundo real, e no mundo real as coisas não acontecem da forma ideal, né? Então tem um mundo ideal, como as coisas deveriam ser, e tem um mundo real, e o mundo que a gente vive no mundo real, sempre vai acontecer esse tipo de problema. Então, digamos que eu preciso fazer um ajuste de apuração, né? Como eu já tenho aqui situações de clientes meus que precisavam fazer esses ajustes, e eram muitos ajustes a serem feitos. Então, por exemplo, aqui na Bahia a gente tem um crédito presumido, quando a empresa que é contribuinte normal compra de um fornecedor que é optante do Simples Nacional. O que é que acontece nessa situação? Se eu compro de um fornecedor do Simples Nacional, mercadoria por ele produzida aqui dentro do estado, eu consigo um crédito de 10% a 12%, dependendo do ramo de atividade da empresa que é do Simples Nacional. Talvez aquele crédito pequenininho que vem lá no Simples, eu consigo pegar 10% ou 12%. E eu preciso fazer esse lançamento. Eu preciso identificar isso. A partir do momento que eu identifico isso, eu vou lá no meu SPED fiscal, identifico as notas, faço o cálculo e gero um ajuste de apuração, que é lá no registro E111 do SPED fiscal. Então, lá no registro E111 é o ajuste de apuração do ICMS. Vou lançar um valor lá. Eu tenho um outro registro, que é o registro E113, onde eu vou informar os dados nota a nota e muitas vezes produto a produto desses ajustes que eu estou fazendo. Então, para esse produto o valor do ajuste foi tanto, para esse produto o valor do ajuste foi tanto, e assim sucessivamente. Então, depois que eu automatizei essa tarefa para esse meu cliente, isso dá em torno de 400 ajustes de apuração entre registros E111 e E113 por mês. Então, o sistema dele não faz isso. E normalmente os sistemas não fazem isso. Eu não conheço até hoje nenhum sistema que ele faça isso de forma automatizada, de forma automática. Então, isso precisa ser feito de forma manual pela pessoa que está lançando a nota fiscal. Só que eu já sei qual é a regra. Eu sei como que funciona. Então, foi aí que entra aquela pergunta. Como foi que eu desenvolvi essa rotina? Eu me perguntei, cara, se eu olhar uma nota fiscal hoje, eu sei dizer se eu tenho direito a esse crédito presumido ou não? Sei. Pô, como que eu sei isso? Eu sei porque o fornecedor é optante do Simples Nacional. Tá, eu tenho como saber se o fornecedor é optante pelo Simples Nacional ou no XML? Tenho. Como é que eu faço isso? Tem uma tag lá chamada CRP, eu chego nessa tag e tem lá alguns números, tem 1, 2 e 3. Se o número for 1, a empresa é Simples Nacional, se for 2, ela é Simples Nacional com excesso de sublimite, se for 3, ela é normal. Se for isso, é o inverso disso. Mas assim, tem essa tag e tem essa informação lá. Então eu consigo identificar se o fornecedor é ou não optante pelo Simples Nacional. Beleza, primeiro fato, primeiro ponto. Segundo ponto, como que eu sei se esse produto específico me dá direito a esse crédito presumido ou não? Pô, sei que ele tem que ser Simples Nacional, já chequei. Segundo, tem que ser uma mercadoria por ele produzida. Então, ele tem que ter manufaturado aquela mercadoria. Como que eu sei isso? O CFOP vai me indicar se foi ele que produziu ou não. CFOP 5101. Então, a operação dentro do Estado, né? Começando com 5, 101, uma venda de uma mercadoria produzida no próprio estabelecimento. Então, agora eu já sei, isso aqui eu tenho direito a pegar o crédito. E tem uma terceira vertente, que é como que eu dei entrada nessa mercadoria? Eu dei entrada nessa mercadoria para uso e consumo, para revender, para industrializar, para ativo. Então, dependendo de como eu dei entrada, eu tenho direito ao crédito ou não tenho direito ao crédito. Onde que eu vou ver essa informação? No SPED fiscal. Então, observe como você vai racionalizando como as coisas funcionam e você vai construindo uma rotina, uma estrutura lógica que vai te ajudar a automatizar esse processo. Então, resultado, hoje a gente consegue fazer 400 ajustes de apuração dentro de um arquivo do SPED fiscal, acho que em 1,7 segundos, alguma coisa assim, não chega nem a 2 segundos hoje. Porque a gente conseguiu racionalizar como que funcionaria esse processo. Eu vou pegando eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu preciso pegar uma etapa de cada vez. É por isso que eu falo, se você já fez, você já sabe. Se eu consigo encontrar uma lógica, uma razão para aquilo ser daquele jeito, eu consigo automatizar também. Então essa é a grande premissa que eu trago nesse método, né, no método DMI. Então primeiro eu vou observar o que eu já faço. Se eu consigo fazer, se eu consigo executar de forma manual, eu consigo automatizar também. Essa é a grande premissa. Próximo tópico, extrair dados. Então, às vezes eu vou precisar, muitas vezes eu vou precisar extrair dados de um arquivo SPED. Quando que eu vou precisar fazer isso? Eu preciso de um relatório de faturamento, como eu falei. Então, eu vou lá e vou extrair essas informações diretamente do SPED ou dos arquivos XML. Eu quero, por exemplo, a gente fez até fez isso na última semana da automação fiscal que a gente fez, que foi um levantamento de potencial de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Então, como que eu faço isso? Vou pegar lá a operação, vou ver se tem valor de ICMS naquele produto, se o produto está tributado pelo ICMS, e vou pegar em cima desse valor do ICMS e multiplicar os percentuais de PIS e de COFINS. Aí eu vou saber
quanto que eu posso gerar de crédito de PIS e COFINS para aquele cliente especificamente, saber se vale a pena ou não fazer aquele serviço. Então, é uma espécie, é um tipo de relatório, né, de extração de dados que eu posso fazer que vai me ajudar. Então, eu tenho, sei lá, 4, 5 clientes para poder fazer esse serviço. Não sei por qual eu começo. Vou começar pelo mais rentável. Então, eu consigo fazer esse levantamento em alguns segundos e já saber, eu vou começar com esse aqui. Então, esse tipo de solução, né, esse tipo de facilidade que você automatizar suas rotinas fiscais e tributárias vai trazer para você. Terceira habilidade, alterar dados. Então, às vezes eu vou precisar alterar os dados. No caso específico, dessa exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Ou quando, por exemplo, pega uma mercadoria, um SPED fiscal, e o cara que lançou a nota lançou lá o CFP 1556, aquisição para uso e consumo, pegando crédito de ICMS. A gente sabe que não pode. Então, eu posso zerar essas informações automaticamente, criando uma rotina automatizada para isso. Pô, como que eu vou fazer isso? Pô, eu não sei que eu não consigo identificar que a operação está errada? Consigo. Quais são as regras que me ajudam a identificar que a operação está errada? O CFP 1556, eu já sei, por definição, que eu não posso pegar crédito. Não pode ter nenhum valor lançado na base, na alíquota, nem no valor do ICMS. E o CST vai ser 90 ou vai ser 60, dependendo do tipo de mercadoria. Né? O CFP pode mudar um pouquinho também, mas eu conheço todas essas regras. A partir do momento que eu conheço as regras, eu consigo criar uma estrutura automatizada que vai pegar os dados. Lembra que a gente falou lá umas 2 ou 3 lives atrás? Eu pego os dados, input, processamento e saída. Como é que eu vou fazer esse processamento? Com base nas regras que eu conheço. Então, eu sei que se CFP 1556, 1403, 1406 ou 407, não posso pegar crédito de ICMS. Então, eu pego o SPED, faço a leitura dos dados, vejo que está com aquele CFP que está lançado no valor do ICMS. O que é que eu posso fazer? Eu vou lá e vou zerar. Né? Então, eu posso criar uma estrutura que vai fazer essa verificação para mim de forma automatizada, que vai resolver esse problema para mim sem nem eu precisar observar. Eu nem preciso olhar o arquivo. Eu posso simplesmente importar e ele encontrou alguma coisa errada, ele já faz o ajuste. Eu posso também, se eu quiser, gerar um relatório para me mostrar, ó, tinha esses problemas aqui e a gente resolveu assim, assim, assim. É algo que dá para fazer também. E por fim, a nossa última habilidade aqui é a habilidade de deletar registros. Então, como é que funciona essa habilidade aqui? Para zerar todos os problemas que você tem relacionados a arquivos SPED, você vai precisar dessa habilidade aqui. Tá? Você não vai utilizar muito. Eu usei isso basicamente 1 ou 2 vezes na minha vida, mas ela é essencial, porque sem ela eu não vou conseguir fazer lá a totalidade, resolver todo e qualquer problema relacionado com arquivos SPED. Eu vou dar um exemplo de quando que eu usei. Uma vez um cliente passou para mim um arquivo do SPED, não era nem cliente ainda, eu pedi para fazer uma análise e fazer um serviço pontual para ele. Mas ele tinha lá gerava um SPED fiscal, tinha cupom fiscal na operação dele, e tem lá o registro C425, que é onde eu informo os itens. E por algum motivo, o sistema dele gerava alguns itens com o valor zero. Zero no valor do produto, zero na quantidade. Então, se está zerado o valor do produto, está zerada a quantidade, não tem por que estar ali. Isso dava erro também, lá no SPED fiscal dele. E aí, o que foi que eu fiz? Criei uma rotina automatizada para identificar todas as vezes que eu tinha esse registro, C425, que o valor do produto era zero e que a quantidade era zero. Se isso acontecesse, eu ignorava aquele registro, eu tirava ele do meu arquivo do SPED fiscal. Pronto, tinha lá, às vezes, eu lembro que tinha uns 500 e tantos registros com esse problema por arquivo. Eu precisava fazer isso para um ano inteiro. Então, daí você pega lá 500, multiplica por 12, vai chegar uns 6.000 registros. Imagine quanto tempo eu demoraria para fazer isso na mão, ali dentro no PVA. E com esse mecanismo eu consegui fazer isso em segundos. Tá? Por quê? Porque eu racionalizei. Então, cara, chegou nesse registro, tá zerado isso aqui, tá zerado isso aqui, deleta o registro, tira ele daí. Então, observe como é muito mais rápido e direto na informação. Ainda que eu usasse um RPA, por exemplo, o que é que ele faria? Ele entraria registro a registro para identificar se o valor estava zerado ou não, que é como a gente faria, né? Abrir o registro, observar, tá zero aqui, não. Fecha o registro e vai para o próximo. Até que ele conseguisse fazer tudo isso para todos os movimentos, né? Todos os itens, porque assim, são 500 que estão com problema. Mas eu tinha milhares ali em um mês. Então, para eu analisar milhares dentro de um mês ou dentro de um único dia, por exemplo, demoraria muito tempo para fazer isso. Então, com essa habilidade de deletar, eu consegui aí cobrir todas as possibilidades do que pode dar errado, do que pode acontecer dentro de um arquivo SPED, e eu estou preparado para poder reagir a isso. E aí, como que eu organizo todas essas informações? Então, estou explicando para vocês essas 4 habilidades, e a gente usa essas 4 habilidades dentro
do método que eu chamo de DMI, que é o D de definir o problema, o M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então, como é que ele funciona? Basicamente, eu vou definir um objetivo, vou definir um problema. Então, vamos pegar esse último que a gente fez agora. Eu preciso excluir registro C425 que tem o valor e quantidade zerados. Pronto, esse é o meu objetivo. Então, tudo que eu vou fazer a partir do momento que eu definir esse objetivo é para resolver esse problema. Então, isso vai me ajudar a não desviar o foco. Agora, mas tem essa operação aqui também de uso e consumo que eu preciso zerar. Não, cara, o foco agora é resolver esse problema do C425. Então, eu vou focar minha atenção aqui. Como que eu vou resolver isso? Então, vamos lá. Nunca fiz. Vamos lá de forma manual. Eu sei que tem um C425, eu tenho que identificar os produtos que estão com alíquota, com valor e com quantidade zerados, e eu tenho que deletar isso do meu SPED. Tá, como é que eu faria isso? Pô, primeiro eu tenho que encontrar esse registro, né? Então eu vou lá abrir o arquivo, o SPED fiscal, vamos bem... eu costumo brincar que tipo, você tem que se imaginar como se você fosse o homem das cavernas com um computador na mão. Então, é você e o TXT, você não tem mais nenhum recurso, não tem BVA, não tem nada. Como é que você faria isso? Abriria o arquivo, procuraria o registro C425 e procuraria dentro do C425 campos específicos, os dois campos, o campo do valor do produto e o campo da quantidade. Encontrei esses campos. O valor desses campos, dos dois campos, é igual a zero? Se for, então eu vou lá e vou deletar aquele registro da minha escrituração. Vou apagar aquela linha. Pronto, eu vou para o próximo. E assim vai. Observe como isso é muito parecido com a rotina que eu trouxe na live anterior, na live passada, de atravessar a rua. Você para na beira da rua, olha para a esquerda, olha para a direita. Tem carro vindo ou não tem? Ah, não tem carro vindo. Então, se não tem carro vindo nem na direita nem na esquerda, eu posso atravessar. Aqui é muito parecido. Então, eu tenho lá o C425, o valor do produto, o valor da quantidade é zero? Então eu posso deletar. Não é, então eu não vou deletar. Então, muito parecido. Então, entende como uma única estrutura eu consigo aplicar em diversos problemas e resolver diversos problemas em uma única estrutura? Nesse caso, a gente usou a estrutura de comparar duas informações. Se essas informações fossem positivas, né? Então, ó, não tem carro vindo nem na direita nem na esquerda, eu atravesso. O valor, tanto do produto quanto da quantidade, são zerados, então eu deleto. Então, é a mesmíssima estrutura, só muda o problema. Tipo aqueles probleminhas que a gente tinha de sistema, né? De matemática. O Joãozinho comprou quantas laranjas, dividiu para não sei quantas pessoas, quantas laranjas ficou para tantas pessoas. A gente usava um sisteminha de matemática para resolver. Basicamente é isso, é você observar uma situação, extrair a lógica daquilo e a partir disso você tomar uma decisão, tá? Basicamente isso que o método DMI vai te ajudar a fazer. E aí a gente vai mais para frente, né? A gente vai ter uma live específica onde a gente vai compartilhar a tela, eu vou te ajudar a configurar o seu ambiente de desenvolvimento, seu computador, para você conseguir dar os primeiros passos. E a gente também vai desenvolver uma rotina juntos, uma rotinazinha simples para a gente começar, para a gente dar os primeiros passos. E aí na semana da automação fiscal vocês vão estar bem mais preparados para a gente desenvolver coisas mais úteis. Fechado? Então, por enquanto, é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Quero aproveitar para convidar, reforçar o convite para você participar da Semana da Automação Fiscal. Vai acontecer de 4 a 8 de abril. Se você não se inscreveu, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, faça sua inscrição, é rapidinho, é gratuito. Na página de obrigado tem um botãozinho verde para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações que a gente vai apresentar lá na Semana da Automação Fiscal. Então, gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.